Olá, oitavo ano! Hoje é terça-feira, bom dia, e eu venho apresentar as aulas de hoje. E hoje vocês terão uma aula de ciências, uma aula de inglês e uma aula de matemática. E como sempre, as aulas seguirão essa ordem aqui na videoaula. A primeira aula de ciências, ministrada pela Miss Val, a segunda aula de inglês, ministrada pelo Mr. Stephanie, e a terceira aula de matemática, ministrada pelo Mr. Matheus. Como sempre, aqui na descrição estou deixando o momento exato que cada uma dessas aulas começam, junto com as atividades do dia. Pessoal, boas aulas, ótima terça-feira, nos encontramos novamente amanhã. Fiquem com Deus. Meninos do oitavo, como falado na aula de ontem, na nossa live, né? Falei para vocês que nós fizemos uma revisão de vírus e bactérias para eu poder falar para vocês do coronavírus, né? Que a gente vê tanto falar na TV, que é a Covid-19. Então, eu preparei uma aulazinha com algumas informações básicas, tá? Mas para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre esse vírus, né? Tão falado mundialmente. Então, o Covid-19, né, ele é nosso grande vilão do momento. Então, nós ainda não temos nenhum super-herói para nos proteger desse vilão, a não ser os cuidados, né, pessoais de higiene, como usar máscara e lavar as mãos, tá? Então, esse é um vilão invisível, que nós não conseguimos ver com os nossos olhos, tá? Então, nós temos que ter cuidados dobrados. No fim de 2019, em Wuhan, que é uma cidade chinesa, ela registrou casos de pneumonia, né? Uma pneumonia ainda muito desconhecida. E aí eles foram iniciando a investigação, né, epidemiológica e laboratorial para entender melhor sobre os casos. E aí eles viram em pouco tempo que havia outras cidades e até em outros países registrando esse mesmo tipo de pneumonia. E até hoje se estão pesquisando, né, sobre esse vírus, uma forma de combatê-lo de forma eficaz. Até o momento, nós não temos nenhuma medicação, segundo a Organização Mundial de Saúde, eficaz, tá? Tem os bochichos lá da hidrocloroquina, da cloroquina, gente, o que faz bem para um não faz bem para o outro, tá? Não existe essa automedicação, eu tomar esse remédio já para precaver. Então, vocês já estudaram o vírus, estudaram doenças, estudaram o sistema imunológico e viram que eu tomar remédio não é um tipo de imunidade. Eu não vou criar imunidade contra essa doença, certo? Sobre um determinado problema. Então, a automedicação não é o indicado para nenhuma das doenças que a gente se tem, tá? Quando eu falo nenhuma, é nenhuma. Então, a gente tem que aguardar os estudos, né? E fazer tudo que tiver ao nosso alcance para não pegar a doença. Porque no início já via-se os casos, né, com maiores gravidades em idosos e pessoas com comorbidades, né? Aquelas pessoas que já têm uma doença pré-existente. Hoje está muito diferente, né? Nós temos pessoas jovens, se a gente pegar lá os estudos de alguns cientistas brasileiros, gente, eu não tô falando de telejornal, tá? Nem jornal, nem canal A, nem canal B, nem canal C. Eu estou falando de cientistas que estão pesquisando, grupos de faculdades, de universidades que estão pesquisando. A UFG mesmo, né? Tem um grupo de estudos aqui em Goiás e a maioria dos nossos casos são em pessoas de meia idade. Quando eu falo meia idade, são pessoas jovens, tá? Abaixo de 60 anos aí, né? Alguns óbitos mesmo de pessoas e algumas, né, não são do grupo de risco, tá? Não são diabéticos, não são obesos, ok?
Nos Estados Unidos, nós tivemos um grande índice também de pessoas jovens, né, adultos, que morreram e que não tinha diabetes nem colesterol, mas a maioria eram obesos, né, então também tem um estudo sobre isso. O coronavírus, ele é o CID-10, certo? E aí ele sofreu uma mutação e aí passou, né, a ter esse novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2. O coronavírus, ele é da família de um vírus que causam infecções respiratórias leves. E com essa mutação que ele sofreu, né, ele foi descoberto, agora eu não me lembro o ano, mas já são mais de 20 anos que ele foi descoberto. E aí esse novo coronavírus, que é esse tipo agora de 2019, né, ele é um novo tipo de vírus do coronavírus. Então ele sofreu mutação. E aí surgiu a Covid-19, tá? Covid é o tipo do vírus e 19 por ter sido descoberto em 2019. É o nome da doença, né, causada pelo novo coronavírus. Então, quem causa a Covid é a doença. Coronavírus é o vírus que transmite a Covid-19. É igual ao HIV, tá? HIV é o vírus que transmite a doença chamada AIDS, ok? Assim, a Covid-19 é a doença e quem causa a Covid? O coronavírus, ok? Dá uma boa questãozinha de prova essa. Então, o que é o coronavírus? Né? O coronavírus é um vírus que causa infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Já o novo coronavírus, que é esse que está circulando em nosso meio, é uma nova cepa, tá? O que é essa cepa? É um vírus que sofreu mutação em 2019, né? O nCoV. E aí ele passou a ser chamado, né, causando a doença que ficou conhecida como Covid-19, que foi notificada em humanos pela primeira vez na cidade de Wuhan, né, na província de Hubei, na China. Meninos, lembrando que não é um vírus, até agora, né, existem especulações sobre a origem desse vírus, mas a que está confirmada até o momento é que ele está presente em alguns animais silvestres, e como lá na China eles comem tudo quanto é tipo de animal, né, e os mercados municipais lá, né, eles vendem os animais vivos, tá? Eu tive um conhecido que visitou a China o ano passado, em março do ano passado. Ele falou que eles se escolhem, né? Eles escolhem pombo para comer, cachorro, lá morcego, cobra, né? Então, os animais que a gente não usa na nossa alimentação, lá eles usam, eles escolhem. Aqui a gente tem, né, vendendo cachorro quente, qualquer outro que vende nas espetinho, lá eles vendem pé de frango, né? Ele falou que tem nas esquinas, né, pés de frango vendendo e a pessoa compra. Então, a alimentação deles é muito variada. As pesquisas até então, todos os lugares que eu li, né, eu pesquisei em vários sites diferentes e todos eles afirmavam que acredita que veio de contaminação de alimentos e esse vírus sofreu uma mutação e veio mais agressivo para nós. Portanto, que animais domésticos, gato, cachorro, pode pegar a Covid-19, tá? Aqui é o vírus, né? Eu falei para vocês ontem, esse aqui não é o coronavírus, eu só coloquei para vocês verem a estrutura, que todos os vírus ele tem uma cápsula de proteína e lipídio em volta e dentro dele tem o seu material genético. Por que que o Meninos, por que que o álcool em gel é importante? A utilização quando eu não tenho sabão por perto, tá? Água e sabão. Justamente porque tanto o sabão quanto o álcool destrói essa capa de gordura que ele tem em volta, que protege as proteínas, certo? As enzimas dele. Aí esse vírus, ele praticamente morre, né?
E é por isso que a gente tem que usar ou álcool em gel 70%, tá? Não é qualquer álcool. E água com sabão. Se tá em casa, lava as mãos com água e sabão. Na rua, álcool em gel. Então, aqui eu coloquei para vocês a estrutura de vírus. Olha aí, nós temos vários vírus diferentes. Todos eles, gente, em sua estrutura, ele tem essa camada de gordura, que é chamada de lipídio, certo? Então, a Covid-19 é a doença causada pelo vírus chamado de coronavírus, tá? Então, coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. E aí, esse novo agente foi descoberto em 31/12/2019 em casos na China, ok? Como que se transmite? A transmissão ela ocorre através do contato com as pessoas doentes, tá? Após esse contato, um período para apresentar os primeiros sintomas é de 5 a 16 dias. Geralmente, por volta do 6º, 7º dia que você teve o contato com a pessoa doente, você começa a sentir os primeiros sintomas. Por que eles pedem um isolamento de 14 dias? Porque no 7º ou no 8º dia que você começa, né? Depende de cada pessoa, de cada organismo, mas entre o 5º e o 7º dia, você começa a sentir os primeiros sintomas. Quando vai dando lá pro 14º dia, você já não tem sintoma nenhum mais. Você não transmite mais a doença. Porém, lembra lá da nossa aula de IgG e IgM, né? Vai ficar registrado dos nossos anticorpos o contato que você teve. Então, os sintomas respiratórios, tá? Nós temos tosse, dificuldade para respirar em casos mais graves, tá? Dor de garganta, coriza, né? Batimento das asas nasais, cefaleia, que é dor de cabeça, irritabilidade, confusão, adinamia, que é fraqueza. Isso vai depender, gente, esses sintomas vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm, algumas pessoas relataram problemas intestinais, como diarreia e perda do palato e olfato, tá? Medidas preventivas, né? É cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar com um lenço de papel, né? E aí joga esse lixo no lixo, tá? Desculpa, joga esse lenço no lixo. E cobrir o braço ou a boca, né? É quando for tossir, se não tiver esse lenço, tá? E sempre lavar as mãos com água e sabão após a tosse ou espirro. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. E se não houver água e sabão, use o álcool em gel. Se estiver fora de casa, gente, evite levar as mãos nos olhos, nos nariz, tá? Porque aí você pode contaminar com o vírus. E já foi detectado que ele consegue, né, ficar em algumas extremidades. Então, tem que ter o cuidado aí dobrado, tá? Então, aí eu tenho que lavar as mãos com água e sabão, usar álcool em gel, evitar colocar as mãos no rosto, usar lenço de papel ou o braço dobrado, né, no rumo do cotovelo para tossir ou espirrar. Gente, mas lembrando, tá? Depois você tem que lavar o seu braço. Então, chegou em casa, lava até em cima o braço, caso aconteceu isso. E o mais cuidadoso é você ficar em casa. Aqui mais sintomas, tá? Dor de cabeça, garganta, febre, tosse, falta de ar, calafrios, diarreia. A prevenção é tomar bastante líquido, chás, né? Não tem esse negócio de ficar tomando vitamina C para melhorar a imunidade, ter uma boa alimentação, isso ajuda a prevenir. E usar lenço de papel e álcool em gel, tá? Como agir se for suspeita de um caso, tá? O que eles estão pedindo? Gente, não vá ao hospital se não for grave, tá? Os hospitais e próximos a eles, a chance de contaminação é muito grande. Então, para os sintomas de gripe ou resfriado comum, né? Mas com bom estado de saúde em geral, você não precisa
procurar. Então, você vai permanecer em casa isolado por até 14 dias para evitar a contaminação de outras pessoas. A recomendação é um repouso e higiene, tá? Bastante reforçada para evitar o risco de contaminar familiares. Se houver piora dos sintomas, principalmente com dificuldade para respirar e cansaço, você deve procurar um posto de saúde do seu bairro para que os profissionais de saúde verifique a necessidade ou não de uma internação e do exame. Gente, não adianta eu ir lá no postinho com sintoma, só com febre e coriza, que eles não vão fazer o teste rápido em mim. Só vai fazer os testes, tá? Na pessoa que está com dificuldade para respirar, que está apresentando caso mais grave ou cansaço. Eles falam isso direto na TV. Ah, o fulano foi lá e fez o teste e deu negativo. Tem muita gente falando que tem pessoas que estão morrendo, eles estão colocando lá que foi Covid. Gente, só faz o teste em pessoas que apresentam casos mais graves. Eles não estão fazendo em toda a população. Instruções para usar elevador, tá? A propagação do vírus, ele pode, ter em diversos locais. Então, quem mora em edifício aí, segue para você que mora no elevador, tá? Pessoas diferentes do seu apartamento, não entrem no elevador junto, tá? Então, aguarde ou desce pelas escadas. Pessoas do mesmo apartamento, você pode descer junto ou uso individual, né? A maioria dos condomínios colocaram ao sair do elevador, você tem o álcool gel para você poder passar na mão, porque você apertou o botãozinho lá, na saída tem um álcool gel para você passar. Então, aqui está novamente o coronavírus, que são as formas de contágio, os sintomas e como evitar, tá? Eu não vou repetir porque a gente já falou tudo isso. Evite também o contato com animais selvagens ou doentes, tá? Usar o álcool gel, lavar as mãos. Não é época de pegar na mão das pessoas, nem abraçar, nem beijar, certo? O momento é da gente ficar em casa. Mesmo que os comércios estão estabelecendo, gente, nada de passear em shopping nem em praça, tá? Gente, não esqueça de usar máscara. Se vai sair de casa, use a máscara. Nada de usar máscara tampando sua boca. Eu vejo um monte de gente aí usando, me dá uma vontade de falar, mas eu não posso porque eu não conheço. Você respira pelo nariz. O vírus, ele não vai olhar e vai falar assim, eu vou entrar aqui não, porque a boca dele tá fechada. Não, você respirou, ele tá no ar. Se eu espirrar perto de uma pessoa que está sem máscara, ou eu estiver sem máscara e a pessoa estiver com a máscara tampando sua boca, o vírus pode entrar pelo nariz, certo? Peguei na mão de uma pessoa que está contaminada, ela às vezes espirrou, tossiu, sei lá, coçou, lambeu a mão, o vírus vai passar para minha mão a hora que eu levo para coçar o olho, o nariz, a boca, eu vou me contaminar. Então, use máscara. A máscara ela tem que tampar o nariz e a boca. Tenha uma boa saúde mental, tá? Evite informações erradas, certo? Procure ler livros, fazer um bom jogo, estudar. E de imediato fique em casa, gente. Não saia sem necessidade. Se for no supermercado, é uma pessoa da sua família para ir. Não vai 3, 4. E é isso, tá? Beijos e se cuidem. Então, galera do 8º ano, o que acontece? Aula passada nós começamos a ver sobre as horas, certo? Vários meios de ver ali as horas, o'clock, AM, PM, e aí eu pedi para vocês estudarem, revisarem os números, certo? Estão lembrados? Galera, desculpa pelo som de fundo, tem um monte de passarinho, sei lá onde, fazendo um barulho, but that's okay. Voltando, então, galera, pedi para vocês estudarem os números, e aí, além dos números, vocês tinham que fazer aquela atividade de casa. Na verdade, eu passei até aqui no quadro mesmo para vocês, depois que eu despedi, teve a foto aqui do quadro com os exercícios. Espero que vocês tenham feito. É um exercício bastante fácil, porém tem que prestar atenção.
certo? O exercício que eu trouxe aqui hoje para vocês no quadro ainda é sobre time, porém é uma maneira diferente de eu ver as horas em inglês. Eu tenho que analisar que eu tenho diversas formas de avaliar as horas, não só em inglês como em português. Eu posso tanto de dizer que são 4h15, certo? Vou trocar o exemplo. Na verdade, a gente não utiliza esse igual no inglês. A gente usa muito, tipo, 15 para 6. Que horas são? São 20 para tal hora. São 30 para tal hora. Em inglês, nós temos tanto a expressão quando passou alguns minutos, quanto faltam alguns minutos, certo? Eu vou explicar aqui no quadro que vai ficar melhor para vocês entenderem, na verdade, porque senão vai virar uma bagunça na cabeça de vocês. O relógio, ele é dividido por quarters, certo? Quarters, ou seja, eu vou dividir. Aqui a gente tem o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Nossa, uma aula de matemática? Não, calma. Ok? Mais ou menos. A gente tem esse conteúdo aqui, certo? Dos quadrantes, para identificar que de uma hora exata que fica aqui, certo? Toda vez que o ponteiro maior está aqui no 12, ele não está indicando uma hora exata? Certo, beleza, entendi. Agora eu vou ter que avaliar que, se eu tenho essa hora exata, o meu primeiro quadrante equivale a 15 minutos, meu segundo quadrante mais 15 minutos, eu cheguei aqui e eu tive meia hora. Aqui eu tenho mais 15 minutos, até aqui eu tenho 45 minutos dessa hora, e se eu completar meu último quadrante, eu vou fechar uma hora, ou seja, eu tenho 60 minutos, certo? Beleza. 30 mais 30, 60. Fechei meus 4 quadrantes. O que eu vou ter que avaliar não são basicamente as horas, mas sim os minutes, ok? Como é que eu vou avaliar esses minutes, esses minutos? Primeiro, os mais usados são os 15 minutos e os 45 minutos. Em português são os 45, digamos assim, certo? A expressão, eu vou utilizar ela da seguinte forma. Eu tenho uma hora exata. Se eu vou falar que passaram tantos minutos, eu vou utilizar a palavra past. Uai, mister, mas past não significa passado? Sim, também, mas também significa que passaram, ok? Então, eu tenho uma hora exata, digamos que eu tenho aqui 3 horas da tarde. Até aqui passaram 15 minutos depois das 3 horas em ponto, ok? Agora, se eu já estou aqui na contagem dos minutos e eu quero falar que faltam tantos minutos para chegar na outra hora, lembra que eu falei que eram 3 horas? Então, a partir daqui, se eu utilizar o past, eu estou falando que passaram alguns minutos depois das 3. Agora, se eu quiser dizer que faltam tantos minutos para chegar às 4 horas em ponto, eu vou utilizar a palavra to, ok? Que significa para. Vamos analisar aqui no quadro primeiro, ó. Pergunta, what time is it? It is, que horas são aí? Olha aí no relógio, me conta aí que horas são. Tem que treinar, beleza? Não esqueçam essa pergunta, what time is it, what time is it, what time is it? Fechou, eu tenho aqui a minha hora, it is, e minha resposta. Vou avaliar os meus relógios aqui. Aqui, quando eu tenho 1 hora e 15 minutos, ponteiro menor, não sei se está dando para ver tão bem, mas o ponteiro menor está no 1, ponteiro maior está no 15. Aqui eu tenho 1:15, 1:15. Mister, você não colocou AM ou PM. Lembra que no relógio de ponteiro sou eu que escolho se é AM ou se é PM? Então fica a escolha de cada um. Eu não coloquei porque o nosso foco aqui não é aprender AM ou PM agora. Nós já vimos isso na aula passada. Então se eu tenho 1:15, eu posso dizer 1:15. Mas se eu quiser dizer que passaram 15 minutos depois da 1 hora em ponto, eu vou dizer a 1:15. Ou seja, passou 1/4 depois das 1 hora, ok? Então, nós tivemos aqui o sistema do quadrante, ó. Passou 1/4 de hora. Então, a 1:15. Passaram 15 minutos, ou passou 1/4 depois da 1, certo? Aqui, eu tenho o meu ponteiro menor, aqui já dá pra ver, né? Meu ponteiro menor tá no 6, meu ponteiro maior tá no 45. Então aqui eu tenho 6:45. 6:45. Eu posso escrever 6:45, 6:45? Pode, não tá errado. Mas lembrando que esse sistema de quartos, ele é mais usado do que a hora simplificada, falando assim, ok? E depois quando a gente pega o ritmo, pega o jeito,
acaba sendo mais fácil usar o sistema de quartos do que o próprio número dito. Então, se eu tenho 6:45, eu também posso dizer que, ó, lembra do quadrante? Aqui, ó, eu estou no meu terceiro quadrante. A 6:45. Eu vou dizer que, beleza, eu tenho 6 horas aqui, mas depois das 6 não vem às 7 horas? Então aqui eu disse que faltam um quarto, certo? Para 7 horas. Então a 6:45. Beleza? Eu poderia dizer aqui a 6:15, só se fosse no 15. Nesse caso, como eu já estou no 45, eu poderia dizer 45 past 6. 45 passados das 6. Fechou? Beleza. Então aqui eu utilizei o to porque eu estou querendo dizer que faltam 15 minutos, ou seja, falta um quarto para chegar nas 7 horas. Lembrando que são 6:45. Então aqui é o famoso 15 para 7, ok? A 6:45. Aqui eu tenho um outro exemplo de relógio. Eu tenho 9 e aqui eu tenho 20 minutos. Lembrando que eu não preciso seguir a risca os minutos 15:45. Eu posso ter outros, ok? Vamos utilizar aqui, por exemplo, o 20. Então, eu tenho 9:20, certo? Aqui eu posso ter 9:20, fechou? 9:20, 9:20. Como eu posso ter 20 past 9? 20 minutos passaram depois das 9. Lembrando que eu só posso utilizar a palavra quarter se tiver sendo equivalente a 15, ok? 30 ou 45 ali. Beleza? Deu certo? A quarter, perdão. Não, porque a gente está trabalhando com singular. Esquece isso aí que eu acabei de falar, melhor. Vamos utilizar o a quarter para 15:45. Para todo o restante, a gente vai usar igual esse exemplo. O número, certo? E não a palavra quarter. Então, não vai influenciar em nada nesse contexto. Fechou? Dá uma analisada aqui. Tenta entender melhor esse conteúdo. Revisem o conteúdo das horas, que não é difícil, ok? Só tem que tomar cuidado. E no próximo quadro aqui agora vai vir a foto da atividade de casa para vocês, que é o mesmo esquema. Você vai ter que escrever as horas por extenso, porém agora utilizando esse sistema de past e to, e não aquele sistema que a gente aprendeu na aula passada. See you! E aí galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai ver agora, a gente vai entrar na parte de soma das medidas dos ângulos internos e dos ângulos externos de um polígono, tá? Então, primeiro vamos aprender a somar os ângulos internos de qualquer polígono. Deixa eu pegar aqui o pincel. Então, quem quiser acompanhar a explicação, está na página 68. Ok? Então, aqui é a soma dos ângulos internos, tá? A gente sabe de cabeça que num triângulo, vou pegar aqui, qual que é a soma dos ângulos internos no triângulo? Soma dos ângulos internos vai ser 180 graus, né? Então, esse ângulo com esse e com esse tem que dar 180. Num retângulo ou quadrado, a gente sabe também que a soma dos ângulos internos tem que dar 360. Porque esse aqui é 90, esse é 90, esse é 90 e esse é 90. Então, esses aí a gente já sabe de cabeça, não é? Para a gente descobrir qualquer outro ângulo, o que a gente precisa fazer? Qualquer outro polígono, o que a gente precisa fazer? Vamos pegar um exemplo aqui, o pentágono. Tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que escolher um canto dele, um vértice, e traçar o máximo de diagonais possíveis, saindo desse mesmo vértice. Ok? Então, nesse caso aí são só duas diagonais que a gente consegue traçar.
Beleza, vejam que formou o quê? 3 triângulos, não foi? Então, se cada triângulo é 180, é só a gente pegar 3 vezes 180. Então, em um pentágono, a gente vai pegar 3 vezes 180. Vezes 3. Então vai dar 0. 3 vezes 8 vai dar 4. 3 vezes 1, 3, mais 2, 540. Então, 540 graus. É a soma dos ângulos internos. Você somar esse ângulo com esse, com esse, com esse e com esse, tem que dar 540. Tá? Mas tem uma fórmula para vocês não precisar ficar contando. Se vocês não lembrar a fórmula, você pode fazer isso. Pegar, escolher um vértice e traçar todas as diagonais possíveis. Igual tipo aqui, ó. Vamos ver se funciona com um retângulo. Ó, escolhi esse vértice aqui. Tracei. Só tem como traçar uma diagonal, não tem como traçar mais. Então formaram o quê? 2 triângulos. 2 vezes 180 dá 360. Beleza? Vamos fazer mais um aqui, ó, com o hexágono. Vamos lá, ó. Vai ficar. Vamos pegar esse aqui agora, ó. Então tem essa. Tem essa. Tem essa. E só, né? São 3. Então, 1, 2, 3, 4. 4 triângulos. É só pegar 4 vezes 180. Isso aqui vai dar 720. Beleza? Agora, gente, quem não lembrar da fórmula para fazer isso? Mas tem uma fórmula que é o seguinte, ó. Soma dos ângulos internos é igual a número de lados menos 2 vezes 180. Essa é a minha fórmula. Ok? Vamos testar, ver se vai dar certo? Ó, primeiro vamos começar com um triângulo, ó. É igual ao número de lados, 3, menos 2 vezes 180. 3 menos 2 dá 1, 1 vezes 180 dá 180. No retângulo aqui, ó, 4 menos 2 vezes 180. 4 menos 2 dá 2 vezes 180 dá 360. No pentágono, 5 menos 2, que deu 3, vezes 180, vai dar 540. E por último, n menos 2, que é 6. Deixa eu apagar isso aqui. 6 menos 2 vai dar 4, vezes 180, 720. Beleza, gente? Então essa aí foi a soma dos ângulos internos. Agora vamos ver os ângulos externos. Tá. Os ângulos externos não tem muito segredo, tá, gente? Vamos pegar aqui um exemplo, ó. Vou desenhar esse triângulo aqui. O ângulo externo, ó, o ângulo interno é esse aqui, que eu vou fazer de preto. São os ângulos internos, que a gente aprendeu a calcular a soma deles. Os ângulos externos são esses aqui, ó. Esse. Qualquer um desses aqui, ó, pode ser, tá? Poderia ser esse ou esse, tanto faz. Nós vamos escolher só um. Vamos escolher esse. Beleza? E esse aqui, ó. Vamos escolher esse aqui. Tá? Então, gente, se eu pegar esse ângulo externo com esse e com esse e somar, vai dar 360. Opa, 360 graus. Todas as figuras, gente, vou contar um segredo para vocês. Todas as figuras, a soma dos ângulos externos é 360 graus. Qualquer polígono, tá? Qualquer um que eu pegar. Esse aqui, por exemplo, ó.
Se eu pegar, vou escolher outra cor agora, vou escolher o vermelho. Se eu pegar aqui, ó, esse ângulo, mais 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 esse ângulo, se eu pegar todos esses ângulozinhos aqui, externos, e somar, vai dar 360 graus, tá? Beleza? Então, é isso aí, ângulo interno e ângulo externo. Eu vou deixar para vocês fazerem a página 70, ok? Então, página 70, opa, 70 graus, ó. Então, página 70, tá? Podem fazer isso aí, beleza? Espero que tenham gostado da aula, espero que tenham entendido. E até a próxima aula. Valeu, galera!